Olá, um problema extremamente comum que nós encontramos quando fazemos experimentos, seja de laboratório ou de campo, é que às vezes os resultados, eles de alguma forma eles não fecham, eles não batem. E nós somos de alguma forma tentados a mexer com os dados. E somos tentados a muitas vezes fazer isso de forma totalmente arbitrária. Eu, por exemplo, no mestrado, doutorado mesmo, sofri um pouco com isso. E o que nós vamos ensinar hoje é uma forma racional de ajustar esses dados. Cito um exemplo bem simples. Aqui você tem um sisteminha hidráulico, onde você realizou aí 7 medições de vazão. E nós sabemos, pela conservação de massa, que a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Então, aqui nós temos 3 vazões chegando num certo ponto. Vazão 21, vazão 2,35 e vazão 3,10. E uma vazão saindo, 62. Então, note que se você somar aqui, 10 mais 35, 45. 45 mais 21, 66. 66 é diferente de 62. Então, nós deveríamos ter uma igualdade aí, porque a somatória das vazões que entra tem que ser igual à vazão que sai. E aí, o que fazer? Não está batendo. Como nós fechamos isso? Por que nós temos essa diferença? Provavelmente porque o próprio medidor que utilizamos tem uma incerteza. Talvez nós tenhamos até utilizado 4 medidores diferentes, e cada um tem uma incerteza diferente. Então, isso está adicionando, digamos, ruído aí aqui às nossas medições. O que nós fazemos nessa situação? Como nós resolvemos esse problema? Bem, a primeira coisa que nós podemos fazer é não fazer nada. Não fazer nenhum ajuste. Quando nós consideramos que os valores aí das medições de vazão, por exemplo, eles caíram dentro de uma faixa de tolerância, dentro de algo que seja aceitável. A segunda coisa que nós podemos fazer é ajustar somente um dos valores medidos. Isso talvez pode ser apropriado se somente um instrumento foi aí diferente e possui uma incerteza talvez bem diferente dos demais instrumentos. Nós podemos distribuir a discrepância igualmente entre os valores observados. Ou nós podemos ajustar de forma não igual cada observação, de acordo com alguma regra razoável. Então, nós vamos tratar aqui de quando nós vamos ajustar os valores, usando algum tipo de regra ou distribuir de forma igual digamos, o erro. Aquilo que nós vamos fazer é o método dos mínimos quadrados. Então, a forma de nós resolvermos aquela discrepância nas medições de vazão é usar o método dos mínimos quadrados. E para isso nós vamos ter uma função objetivo. Ou seja, nós vamos minimizar aqui S. Sendo que nós temos aqui um erro quadrático, que seria a diferença entre o valor que nós vamos ajustar e o valor que nós medimos. E às vezes nós vamos adicionar aqui um peso.
um peso que está relacionado, de alguma forma, à incerteza do equipamento utilizado na medição. Então, I aqui varia entre 1 e N, que seria o número de medições que nós realizamos. Obviamente que às vezes nós temos aí que essa função objetivo deve obedecer a certas restrições. Por exemplo, o próprio problema que nós vimos ali no início, existem as restrições da equação de conservação de massa. Então aqui nós temos essas equações de restrição. Então, se nós temos uma função objetivo e as equações de restrição, às quais a função objetivo precisa obedecer, então para nós fazermos a minimização da função, nós temos uma nova função aqui, e nós precisamos de alguma forma resolver isso, quer dizer, minimizar isso aqui sujeito às equações de restrição. E uma das formas de resolver isso é utilizando os multiplicadores de Lagrange. Quer dizer, nós temos ali o mesmo somatório do erro quadrático sujeito a um peso, mais os multiplicadores de Lagrange, que não possuem significado físico nenhum, mas são utilizados convenientemente para minimizar a função, vezes aqui as equações de restrição. Então, nesse caso, nós também precisamos encontrar os multiplicadores de Lagrange. Se você não lembra o que é uma função objetiva, o que são multiplicadores de Lagrange, vale a pena você dar uma revisada nesse assunto, que é um assunto de graduação. Então, você pode assumir que os pesos são iguais, ou seja, todos os instrumentos foram iguais e colaboraram com uma incerteza igual. Então, nesse caso aqui, W sempre vai ser igual. Ele não vai variar. Ou você pode usar ali na equação pesos que não sejam iguais. Então, se você tem medições repetidas, ou seja, se tem réplicas, por exemplo, da vazão no ponto 1, então o peso vai ser inversamente proporcional à variância da sua medição no ponto 1. Agora, se você não possui réplicas, e aí, o que você faz? Então, aí o conhecimento acerca do fenômeno vai te ajudar a atribuir pesos. Por exemplo, se o erro é esperado ser proporcional ao valor medido, então o peso razoável seria o inverso do valor medido. É extremamente comum, por exemplo, que um instrumento de medição tem uma incerteza que é diretamente proporcional ao valor medido. Por exemplo, a incerteza da medição da vazão, ela é 2% do valor medido. Então, se este é o caso, daí você pode usar como peso o valor inverso do valor medido. Muito bem, então aqui nós temos a nossa função que precisa ser minimizada, que é a função G, onde aqui nós temos então os pesos, a diferença entre os valores calculados, aliás, os valores calculados ou ajustados e o valor medido, mais aqui as equações de restrição com os multiplicadores de Lagrange. Ora, se nós quisermos obter o mínimo dessa função aqui, nós sabemos lá do cálculo que o mínimo é obtido através da derivação dessa função em relação às variáveis desconhecidas e igualando isso igual a zero. Então aqui nós ficamos com a derivada da função g em relação a x, que são os valores que nós queremos ajustar, calcular, e isso simplesmente esse 2 cai, né? Fica 2 vezes a função
ou lá o peso, vezes a diferença entre os valores medido e ajustado, mais aqui o multiplicador de Lagrange vezes A. Tudo que nós estamos fazendo é pegando essa equação aqui e derivando a um xi. Agora, se nós pegarmos essa função aqui e derivarmos em relação ao multiplicador de Lagrange, que também é algo desconhecido, não vai possuir significado físico, mas é algo desconhecido, então nós ficamos simplesmente com a parte final da equação, a derivada dela, uma vez que os multiplicadores de Lagrange não aparecem na parte inicial da equação. E isso nós igualamos a zero. Então nós vamos ficar com um sistema de equações, não é verdade? Quer dizer, um sistema de equações para cada x, e nós vamos ter aqui uma função, para cada multiplicador de Lagrange aqui também nós vamos ter uma equação. E nós temos que resolver esse sistema para encontrar, então, tanto os valores ajustados quanto os multiplicadores de Lagrange. Voltemos então ao nosso exemplo. Ah, sim, esqueci de fazer um comentário. Nós estamos usando aqui os multiplicadores de Lagrange porque esta é uma forma de minimizar uma função que está sujeita a equações de restrição. Mas nós podemos fazer o mesmo procedimento não utilizando os multiplicadores de Lagrange, simplesmente usando o solver, por exemplo, no Excel, que vai usar também alguma ferramenta de minimização. Beleza? Então, aqui os multiplicadores de Lagrange servem para, por exemplo, nós resolvermos no braço o problema. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem resolver no solver. Então, voltemos ao nosso problema. Quer dizer, aqui nós estamos com a diferença nos valores de entrada e saída de vazão. Deu 66 aqui em cima na entrada e 62 na saída. Então, claramente, isso aqui está errado. Assim, está errado no sentido. Nós temos ali alguma incerteza na medição que está causando essa diferença. Então, vamos escrever a nossa função objetivo. Função objetiva, objetivo, é a diferença entre o valor medido e o valor que nós queremos ajustar. Então, o primeiro valor medido foi 21. 21 lá, Q1. E aqui nós queremos obter esse Q1 ajustado. O segundo valor medido, item 5. Item 5. Então, o valor que nós queremos ajustar é o Q2. E aí, assim por diante. Quer dizer, nós temos 7 valores aí, onde nós temos aqui o somatório, então, do erro, digamos, quadrático, desses 7 valores que foram medidos. Isso está sujeito a duas equações de restrição, as duas equações de conservação. Quer dizer, o somatório das vazões que entram nesse ponto aqui tem que ser igual a zero. E o somatório das vazões que entram nesse segundo ponto aqui tem que ser igual a zero também. Então aqui fica Q1 mais Q2 mais Q3 tem que ser igual a Q4. E aqui fica, então, que Q5 mais Q4 mais Q6 tem que ser igual a Q7. Tá? Ou em outras palavras, Q1 mais Q2 mais Q3 menos Q4 tem que ser igual a zero. E Q4 mais Q5 mais Q6 menos Q7 tem que ser igual a zero. Se nós formos usar os multiplicadores de Lagrange para resolver esse problema, digamos, mais no braço, usando também algum auxílio computacional, nós vamos fazer da seguinte forma, quer dizer, agora nós temos que minimizar essa função azul sujeito às equações de restrição vermelho. Precisamos unir tudo isso. Então, no início fica tudo igual, a diferença do erro quadrático, e daí nós introduzimos os multiplicadores de Lagrange. Nós vamos ter, nesse caso, 2, porque nós temos duas equações de restrição. Então, a primeira é essa aqui, onde nós temos o lambda 1 aqui, vezes a equação a primeira equação aqui, Q1 mais Q2 mais Q3 mais 4, mais o segundo multiplicador de Lagrange, Q4 mais Q5 mais Q6 menos Q7.
Então, essa equação verde aqui, agora nós vamos derivar o quê? Em relação a Q1, em relação a Q2, em relação a Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 e em relação a lambda 1 e lambda 2. E igualar a zero de tal forma que nós possamos obter esses valores. Então, isso está feito aqui. Por exemplo, vamos pegar o primeiro ali. Vamos derivar isso tudo em relação a Q1. Q1 aparece aqui, ó, no primeiro termo. Então, a derivada disso fica o quê? A derivada disso aqui fica 2Q1. 2Q1 mais, perdão. Aqui nós também temos a derivada de Q1. Né? Então, fica o quê? Lambda 1. E aí, então, isso fica igual a 42. 21 vezes 2. Isso você faz para todas as variáveis desconhecidas que existem ali no problema. Então, você vai ficar aí com um sisteminha de 3, 6, 9 equações, porque você tem as 7 variáveis lá de vazão e as 2 variáveis dos multiplicadores de Lagrange, que é o lambda 1 e o lambda 2. Então, tudo que você tem que fazer agora é resolver esse sisteminha de 9 equações. E aí você vai obter os valores de Q1A, Q7 e lambda 1 e lambda 2. Se você fizer isso, você vai obter esse resultado aqui, ó. Esses foram os valores medidos: 21, 35, 10, 62, 16, 20, 98. E esses foram os valores ajustados: 19,93, quer dizer, teve um ajuste de menos 1,07 na vazão. 33,93, esse aqui foi ajustado também em 1,07. E assim por diante. Então, esses seriam os valores ajustados. Eu vou mostrar para vocês como você pode fazer isso no Excel, tá? Sem usar os multiplicadores de Lagrange. Note aqui, eu simplesmente escrevi as quantidades aqui e os valores medidos. 21, 35, 10, 62, 16, 20, 98. Os multiplicadores de Lagrange até estão escritos aqui, mas note que eu dei o valor de zero para eles. Então, eles não estão fazendo parte aqui. Eles não apitam nada aqui. Beleza. Então, aqui está o ajuste que nós podemos calcular. O ajuste, então, seria o valor medido menos o valor ajustado vezes 100 dividido por C2, que é o valor medido. Eu simplesmente escrevi essa porcentagem aqui, porque ela também aparece lá no outro ajuste. Então, quis saber diferentemente de lá em valores percentuais. E aqui eu escrevi a função objetivo. Qual que é a função objetivo nesse caso? É simplesmente pegar a diferença do valor que nós queremos ajustar, então nesse caso B2, menos C2 ao quadrado. Vamos lá. B2 seria o valor ajustado, joguei um valor qualquer aqui, talvez inicialmente digamos 21 aí, é o próprio valor medido. E subtrair de C2, que foi o próprio valor medido. Isso elevado ao quadrado. E faz isso para todas as variáveis. Então, B3 menos C3. Lá, B3 menos C3. Aqui, então, nós estamos falando do Q2. Então, tem o valor medido, chuta lá o valor ajustado. E assim por diante. Aí aqui eu até tinha escrito também os multiplicadores de Lagrange. Nota aqui. Tinha escrito os valores de multiplicadores de Lagrange. B9, que é o primeiro Lagrange,
multiplicador de Lagrange, vezes B2 mais B3 mais B4 menos B5, que seria aquela primeira parte da equaçãozinha. Né, que seria aqui essa parte aqui. Então, seria a equação de conservação para a primeira parte, que seria Q1 mais Q2 mais Q3 menos Q4. Mas como os multiplicadores de Lagrange estão igual a zero, então essa última parte da equação ela não existe. Note que aqui eu estou resolvendo a equação sem usar os multiplicadores de Lagrange. Não preciso usar. Por quê? Porque o solver vai resolver essa parte. Ele, digamos, vai, entre aspas, aqui, ter o seu multiplicador de Lagrange. Ele vai fazer essa parte. Beleza, então a função objetiva é simplesmente pegar o valor medido menos o valor ajustado, elevado ao quadrado e o somatório de tudo isso. E aí você tem que escrever as equações de que a função objetivo vai estar sujeita. Então, nesse caso, o quê? Nesse caso, é B2, que seria Q1, mais B3, que seria Q2, mais B4, que seria Q3, menos B5, que é Q4. E a segunda equação de restrição está aqui também. Então, B5, que é Q4, mais B6, que é Q5, mais B7. B7, que é Q6, menos B8, que é Q7. Então, essas são as duas equações de restrição. E aí você vai no solver. E qual que é o seu objetivo? A sua função objetivo é aquele que você escreveu lá. E2. O que você quer que aconteça com a função objetivo? Que ela seja minimizada. Então, você vai escolher aqui que ela seja minimizada. Vai mudar aqui células. Que valores que você vai ajustar? Os valores de Q1 a Q8. Então, esses são os valores aqui. B2 a B8. Sujeito a qual restrição? Então, aqui você vai colocar as equações de restrição. A primeira é que E5 é igual a zero, ou seja, o somatório de vazões aqui tem que ser igual a zero. A segunda é que o 8 é igual a zero, então o segundo somatório de vazões tem que ser igual a zero. E eu coloquei aqui ainda que E2 tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, a função objetivo não pode assumir valores negativos. Ela tem que ser minimizada mais com valores positivos. E aí simplesmente coloca para resolver. Se você colocar para resolver, você vai obter esses valores ajustados aqui. 19,93, está lá, 19,93, 33,93 e assim por diante. Eu coloquei aqui em valores percentuais quanto que foi ajustado. Então, Q1 foi ajustado 5,08%. Q2, 3,05%. Q3, 10,67%. E assim por diante. Nota, então, que Q3 aqui sofreu um grande ajuste. Então, é assim que você vai resolver. É simples, simples, simples de resolver um problema como este. O que vai ficar para vocês resolverem é o seguinte. Vocês vão primeiro resolver o exercício 48.1, que é simplesmente repetir a resolução desse exercício que acabei de resolver com o uso de pesos. E depois vocês vão resolver o exercício 48.5. Vocês vão resolver isso usando Excel, tá? Então, da mesma forma que eu fiz. Se você quiser, você pode também resolver usando os multiplicadores de Lagrange e resolver no prazo o problema para uma vez, pelo menos, passar por esse processo de resolução. Bem, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana.